Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E esse episódio vamos falar sobre responsabilidades do síndico com Paula Oliveira, que é síndica profissional. Oi, Paula, seja bem-vinda. Olá, Elisa, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de participar aqui com vocês. Olá, Ana Paula, muito obrigada pela oportunidade. Bem-vinda, Paula. Paula, conta um pouco aí para quem está nos ouvindo a sua trajetória. A gente sempre pergunta para todos os nossos convidados. Então, eu sou síndica, atuo como síndica em Belo Horizonte, síndica profissional, estou à frente de uma empresa, mas a minha formação é em Direito, eu sou advogada também, e eu comecei como síndica moradora, comecei como síndica do meu condomínio, porque a gente estava com problema. Qual condomínio que não tem problema, né, gente? E o advogado já se envolve, ele acho que é o meio instinto nosso, né? Então eu comecei, a gente estava com um problema de prestação de contas com a síndica que estava na gestão atual, e eu entrei para auxiliar, para a gente tentar resolver, porque claro que tinha briga, né? E aí no final dessa confusão, quem que acabou sendo síndica? Eu, porque eu pensei, não, agora você entrou para auxiliar, fica até o final do mandato para você cumprir aí o que tem que ser cumprido. E aí foi assim que começou minha vida em condomínios. Na época eu até estudava para concurso e eu comecei a enfrentar vários desafios, desde até a questão de entender o que o condomínio precisa, né? Quando você assume como síndica, você tem que informar os órgãos federais, estaduais e municipais que você é representante daquele condomínio, até questões de banco, de administrador, com contador, que tipo de documentação que é necessário para você estar ali à frente e atuar como síndico. Então comecei a estudar, pesquisar e fiz o primeiro curso como síndico profissional, conciliando ainda com os estudos de concurso. Depois eu dei uma cansada, porque estudar para concurso não é fácil. E voltei para escritório de advocacia em massa, conciliando como síndica. E quando eu finalizei o curso, surgiu o primeiro condomínio por indicação, depois o segundo, e aí foi. Hoje eu atuo em condomínios há 7 anos, e hoje eu só trabalho com isso, tanto atuando como síndica externa, externa assim, diretamente no condomínio, e auxiliando outros síndicos também como gestora condominial a esses síndicos. Interessante. Eu acho um desafio mesmo. Eu penso que ser síndico não é fácil. A gente que atua na área sabe que é um desafio para quem está ali direto com o condomínio, porque os condomínios acham que o síndico tem que resolver todos os problemas, até problemas entre vizinhos. E aí, assim, é muito desgastante. Eu valorizo muito, sabe? O condomínio que se dedica, e quando o condomínio resolve também contratar uma assessoria especializada e contrata o síndico profissional, eu acho assim muito assertivo justamente por isso, porque aí já é uma pessoa que sabe das obrigações do síndico, já tem porque muitos condôminos iniciam, vou ser síndico, vou ajudar, ou vou ter isenção, vai com esse espírito, só que é uma questão bem mais rigorosa, tem vários detalhes que o síndico tem que atentar, ele tem deveres, ele tem obrigações, então não é um exercício tão simples. Então, assim, quando eles contratam, eu acho assim, fundamental, porque eu acho que facilita muito para o síndico, dá um respaldo, então assim, eu acho bem assertivo mesmo, quando tem essa, porque às vezes a pessoa vira síndico e ela não tem nenhuma ela cai de paraquedas e não sabe, né? É o que eu falo assim, o síndico é o CEO, né? Se você compara com a empresa, ele é CEO de uma empresa, só que a gente tem muito mais obrigação, né, comparado. Qualquer coisa que a gente, por negligência ou imperícia, a gente responde. No final das contas, por mais que você tenha ali o seguro, que é obrigatório, que é um outro item que eu já assumi condomínio, que o condomínio não tinha seguro, é muito comum, você responde com o seu patrimônio se você lesar ali o condomínio de alguma forma. Então, assim, eu falo que se você parar para pensar, você não assume de síndico. Exatamente. E assim, os condomínios têm requerido cada vez mais uma gestão profissional, uma profissionalização do síndico, porque primeiro pelo porte do condomínio, pelas obrigações legais que são impostas,
E antigamente era muito aquilo ali, caseiro, né? Feito assim de uma forma muito amadora, entre vizinhos, uma coisa muito simples. Mas hoje em dia a história mudou. Mudou e cada vez mais, né? Antigamente, acho que ainda tem assim, viu? O pessoal paga cota de condomínio, coloca no envelopezinho e joga debaixo da porta do síndico. Acho que ainda tem muito. Tem, a gente percebe muito pela redação das atas. Sim. Há uma informalidade muito grande. E aí quando acontece um problema, quando nos procura, a gente vai ver todas as atas, passa uma leitura ali, que a gente percebe como eles tratam de forma tão amadora mesmo, mas não propositalmente, não é isso? É porque realmente é um desconhecimento, mas a lei não vai proteger um síndico que desconhece os seus deveres. Então, assim, entrando nesse assunto, Paulo, o que você recomenda assim, para os condôminos que estão aí se aventurando ou quem realmente está iniciando aí como síndico profissional, que você daria, atente com essas questões, principalmente, pela sua experiência? O artigo 348 do Código Civil já prevê todas as obrigações. Acho que o primeiro ponto, pretendo assumir de síndico, dá uma lidinha ali, né? Para você ter noção do que você vai ter que cumprir, né? Então, assim, a documentação do condomínio, se atente à convenção, regimento interno. Procure saber, junto à administradora, se o condomínio tiver, porque ainda em Belo Horizonte tem muitos condomínios que não tem uma administradora que está à frente, que é responsável pela parte contábil e financeira, né, e fiscal do condomínio. Então, se tiver, busque ajuda, auxílio, de conhecimento de qual que seria o passo a passo para você seguir, para assumir essa gestão, né? Tem a principal, começando ali no próprio momento da Assembleia, ter uma ata bem redigida, com o período certinho que você vai atuar, para depois até como você, como CPF, pessoa física, saber que você vai ser responsável por aquele período que está ali na ata. Ele tem que estar expresso, que às vezes a gente vê que o erro começa aí. Seus dados completos, direitinho, para que você informe depois a Receita, ao banco, para poder movimentar tudo que for relativo ao condomínio, né? Procure saber qual o saldo do condomínio quando você assumir como síndico. E ter esse dado guardado, né? Prova disso. Guardado. A partir do primeiro dia, quanto que tinha lá? 100, 200, 30, 50 mil? Você tenha isso registrado para depois, que é um ponto principal que a gente falou muito aqui antes nos bastidores, né? Sobre a prestação de contas. O síndico, anualmente, ele tem que ir lá prestar as contas. Essa é uma das principais responsabilidades do síndico. Exatamente. E só que essa prestação de contas, ela tem que ser prestada mensalmente. Tudo bem, o Código Civil coloca lá anualmente. Mas para um conforto seu, para uma segurança, por uma transparência no condomínio, presta contas mensalmente de todas as atividades e a parte financeira mesmo do condomínio, daquilo tudo que você movimenta durante aquele período, né? Eu falo que assim, a prestação de contas, às vezes a gente entra no condomínio ou sai, é um ponto que eu sempre prezo mesmo, tem que ter ali aprovado, tem que ter analisado. Se não tem um conselho, porque tem condomínio que não quer ser síndico e ninguém quer ser conselheiro fiscal para fiscalizar as contas do síndico. Contrate um contador para que ele dê um parecer também em relação às suas contas para trazer mais transparência àquela comunidade, né? A gente vê isso muito ainda, né? Tem essa informalidade. Muitos síndicos são reeleitos ou os condomínios elegem um outro síndico e às vezes não há nenhuma menção sobre a prestação de contas. Ou fala as contas, eu gosto até e oriento os clientes a constar o saldo em ata na hora que está recebendo, porque em tese quem está entregando prestou as contas. E aí ter a votação, às vezes não consta a votação na ata, então as pessoas têm que realmente assim, tentar colocar esses pontos principais, né, na ata de condomínio, porque aquilo ali é um documento. E é ele que vai resguardar o síndico de que as contas foram aprovadas. É muito comum, às vezes, as contas foram aprovadas, mas não constou o registro na ata. E aí depois outro condômino vai que não estava presente e começa a questionar. Então, ou às vezes eu vejo muito síndico que entende que o balancete mensal já seria a prestação de contas. Então, atentar muito para essas questões, porque isso é fundamental para ele entregar ou para ele ser reeleito.
E o próprio advogado, que eu vejo muito, é que o síndico, que ele não tem muita noção de buscar orientações jurídicas para ele conduzir bem ali aquela questão de condomínio, principalmente para condomínios de médio a grande porte. Não que a gente deva desmerecer os pequenos, mas os pequenos às vezes você consegue conduzir de uma forma melhor, se tiver que chamar uma assembleia com menos moradores ou até alterar algum documento, você consegue conduzir melhor. Mas os de médio ou grande porte, tomar mais esse cuidado, né? Acho que você colocou um ponto aí. A questão do saldo é importante, a questão da inadimplência, como que estava também, é importante constar em ata. Eu sempre faço constar eu hoje, assim, até por vários motivos, eu prefiro constar o valor, o montante da inadimplência relativa àquele condomínio, apesar da gente saber que não tem problema apontar a unidade na prestação de contas, né? Não em ata, mas eu gosto de mencionar o valor e que ele se faça registrado em ata, né? Uma outra questão que eu vejo muito também é porque hoje praticamente 10 a 15% dos condomínios em Belo Horizonte estão à frente com os síndicos profissionais. Então, a gente ainda tem um percentual muito grande de síndicos moradores, síndicos proprietários, né, à frente do condomínio e que não tem tanto conhecimento. Às vezes a gente chega em condomínio, não sei se já aconteceu com vocês, da conta estar sendo movimentada na conta do síndico. Sim, isso é muito comum. Isso é muito comum. Condomínios menores, 6 unidades, 10 unidades, ou totalmente informal. Totalmente informal. E tomar cuidado com isso, sim. Procure, se o condomínio não tem CNPJ, que às vezes acontece também, regularize, isso é um dos pontos principais, porque depois olha a confusão para você prestar contas de uma conta sua que está toda misturada, né? Isso é muito comum, mas é pela informalidade mesmo. E eu acho que ainda há um mito também de que tem que ser sempre condômino, as pessoas desconhecem que não, né? Vai depender, óbvio, da convenção, mas ter essa disposição na convenção dá uma liberdade. E eu acho que acaba profissionalizando, porque muitos não querem, né, ser síndicos, e é uma função muito específica. Então as pessoas às vezes, eu vou ser síndico só para se isentar da taxa, ou às vezes gosta de ser síndico para fazer melhorias, a gente vê muito isso. Síndicos de 20, às vezes tem gente que está como síndico há 20 anos no mesmo prédio, mas é um síndico que quer melhorar, nessa visão de querer sempre fazendo obra, e aí os conflitos acabam acontecendo. Acontece, E assim, a questão eu até acho saudável para o próprio condomínio mesmo ter uma troca de quem está à frente. Porque você tem um olhar, eu tenho outro, a Elisa tem outro. Então eu tenho um olhar talvez mais voltado para a questão, eu posso falar de manutenções. Né? Então, limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, você tem as datas corretas para fazer isso, o período correto, o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que hoje a maioria dos condomínios em Belo Horizonte ainda tem que ser regularizados, muitos não têm. Os comerciais é mais comum porque a exigência ela é mais mais efetivo. Mas assim, os residenciais têm que ter também, né? Você tem que adequar as normas. Questão de gás, né? Recente agora eu passei por um vazamento de um condomínio que teve de gás, que os moradores ficaram sem gás por 4 dias. Não tinha como, né? A tubulação já um pouco mais antiga. A gente estava aguardando a finalizar a obra de fachada, que a gente entrega daqui uma semana, para em seguida fazer, só que a tubulação não aguentou, ela tem data de validade também. Assim como você dá a revisão no carro, você tem que dar a revisão em todos os equipamentos de condomínio, né? A tubulação de gás é muito importante, caixa d'água verificar, caixa de gordura, a detetização está em dia. Então são vários pontos, e além das obras e das melhorias que a gente está colocando aqui. Né? E escutar também os condôminos, né, Paulo? Entender, porque muitas vezes a gente acredito, eu nunca fui síndica, né? Mas assim, acredito eu que tem um olhar, não, a gente precisa dessa obra, mas espera aí, qual que é a necessidade efetivamente deles? O que eles buscam? Até porque você não atua para aquele síndico, aquela pessoa que te contratou, se atua para a coletividade. E eu acho que é importante ouvir, que eu acho que o maior desafio, a gente conversa com vários síndicos, é gestão de pessoas. É ouvir esses moradores, às vezes os moradores não entendem, eles querem colocar também uma vontade individual,
né? E nem sempre é assim. Às vezes o prédio está necessitando, está carente de várias manutenções e a pessoa quer fazer lá uma melhoria na academia, quer comprar um equipamento. Tudo bem, é pão e circo, né? A gente tem que fazer o que é o básico e tem que também dar uma floreada. Só que a gente tem que colocar na balança, porque tudo custa dinheiro também. A gente às vezes vê muito, às vezes um condomínio, como você falou, cada um tem um olhar. E às vezes um síndico, eu quero pegar esse salão de festas, eu quero transformar num espaço gourmet, eu quero fazer tal coisa. Aí ele começa a mudar a destinação e aí assim, sempre tem um pessoal que vai a favor, outros contra, e aí já vira um conflito no condomínio, que às vezes não é uma obra tão necessária, tudo bem, se tiver... Tá tudo em dia, manutenção ok, todas as tubulações, rede elétrica, por que não tem, aí tudo bem. Mas às vezes tem outras prioridades que são mais necessárias e às vezes a pessoa tá pensando mais na parte estética. Que eu também acho, todo mundo gosta de morar num lugar bonito, é importante. Mas essa manutenção, essa conservação aí do básico, que é o essencial para tudo estar funcionando, o síndico ele tem que atentar muito, porque quando der o problema, vai todos os condôminos lá atrás dele. Não tem como. E, Paula, quando você olha no sentido de responsabilidade dos síndicos, como que você vê o papel do advogado auxiliando o síndico, o condomínio que tem a prestação, uma assessoria jurídica de um advogado especializado ou outro condomínio que não tem? Qual que é essa diferença? Então, muito boa pergunta, Elisa, porque eu vejo, assim, né, muito despreparo em relação à questão do síndico em si, que às vezes assume com essa intenção de ter esse abatimento da taxa e ter uma remuneração, e não buscar as orientações corretas, principalmente no momento da assembleia, que eu acho que é o local, né, ali, o período de tempo que mais tem irregularidade. Por exemplo, quórums que você tem que seguir, que o Código Civil impõe, de aprovar determinadas obras e que não são seguidas, né? Inadimplência, que é muito comum, que eu já vi isso acontecer, de dar desconto para quem está inadimplente. Gente, você está gerindo um dinheiro que é de todos. Como que você pode dar desconto para um condomínio inadimplente? E assim, o advogado orientar o síndico a não caminhar, né? Não optar por esse caminho, né? O que eu vejo mais é a questão de quórums, que orientar mesmo, a questão da inadimplência, que a gente passou uma fase que estava todo mundo esperando a pandemia, né? Ter muita inadimplência, mas eu vejo que a inadimplência está vindo agora. 2020 ficou ainda um pouco controlado, 2021 também. Estou sentindo o aumento da inadimplência agora, em 2022. Eu vejo em condomínios uns saltos grandes de condomínios que não tinham esse perfil e começaram a ter. Então, orientar a correta cobrança dessa inadimplência, talvez até evitar o judiciário para evitar custos, né? E o síndico buscar mesmo essa orientação de aplicar uma notificação da forma correta. Porque se o condômino for ali advertido de forma que não esteja na convenção ou de forma totalmente equivocada a legislação, ele vai conseguir cair isso na justiça. Já vi vários casos assim. Então, buscar essa orientação nessa condução, porque é mais despesa para o condomínio, né? Porque ele vai ter que contratar um advogado para as vias judiciais. Então, é melhor você consultar um advogado no momento, ou antes até de fazer a notificação, para que não seja tão dispendioso para o condomínio. Às vezes fazer um edital bem elaborado, porque é importante, importante. A assembleia. Então, assim, são detalhes que fazem diferença para dar uma regularidade no processo todo. Que eu acho que, assim, se um síndico, às vezes é melhor pagar uma consultoria de um advogado especializado para tirar todas essas dúvidas. E aí, como que eu faço o edital? Ainda mais assembleias virtuais, né? Porque tem que fazer é mais assim, específica. Tem que fazer como, o que é que eu tenho que registrar, esse tipo, igual como você falou, a inadimplência, vai dar algum desconto, submete à assembleia, Exatamente. Que eles decidirem, ok, não tem problema, mas não tentar decidir sozinho, no ímpeto de tentar agilizar e de resolver, acaba cometendo algumas irregularidades. E de constar os dados corretos na ata que a gente estava falando, né? Às vezes não consta que as contas foram aprovadas ou quem reprovou, como que foi isso. A gente vê ainda essa elaboração de ata muito ainda aquém.
Inclusive, eu acho que é um nicho muito bom de atuação do próprio advogado nessa questão estar à frente da Assembleia. Eu tenho muito contato com São Paulo e Rio. Lá tem gente que só presta serviço para assembleias, né? Estar à frente de assembleias auxilia na elaboração da ata, porque aquilo ali é um documento do condomínio, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, sim. E a prova de tudo, né? Tá ali, o que está sendo deliberado, então tem que ser uma ata bem feita, não dá para... Porque é muito comum, a gente pega, nós discutimos esse assunto, mas você olha a ata, não tem. Não consta, E eu tenho tido agora a rotina de gravar todas as assembleias. Independente se está online, se é presencial também você tem gravado? E eu coloco no edital que a assembleia será gravada. Ah, importante isso. Porque, na dúvida, eu já me socorri de casos que nós fomos questionados, às vezes, da redação da ata, que eu tinha, né, o áudio gravado. Falei assim, não, olha aqui, o trecho do áudio que você falou. Mas aí você grava aqui. o áudio ou vídeo também? Não, eu gravo só o áudio. Eu deixo lá o celular, aviso pra todo mundo, né? E deixo lá gravando. Assim, ainda tá meio amador, que ideal é você levar o equipamento legalzinho ali e tal. Mas já ajuda, né? Já ajuda, Claro. Como eu atuo em condomínios que não são tão grandes, né? Eu consigo conduzir dessa forma. Agora, para condomínios maiores, com toda certeza, você tem que estar mais bem equipado, né? Apesar que o percentual de participação em assembleia é muito pequeno. Mesmo dos maiores ainda mais. Os menores, eu acho que até que os condomínios ficam mais presentes. Os maiores são pouquíssimos. É de 10% a 15%, não desce mais que isso. A não ser que você for colocar assim, se tem sorteio de vaga de garagem. Aí sim. É o quórum, isso é unânime, todo lugar que você conversa. O maior foi o sorteio de vaga. Ou algum aumento muito significativo de taxa. Eu tive um condomínio que quando eu iniciei, eu tive que aumentar de cara 40%. Foi a assembleia mais cheia. Então... E o pessoal contra? Contra. A maioria contra. Não, ninguém quer, não. Tava funcionando, por que vai aumentar? E aí o interessante é que quando você começa a apresentar e a fundamentar, olha, gente, não dá, a conta não vai fechar, a gente pode, se pudesse decretar falência, a gente decretaria. Aí, assim, ninguém, depois que você explica, um ou outro resmunga, mas, assim, eles veem que não tem jeito, né? A má gestão de síndicos passados ocasionou isso, então a gente tem que corrigir em algum momento, né? E esse condomínio especificamente, toda a assembleia eu escuto a mesma coisa. Você chegou aqui, você aumentou demais a cota de condomínio e a gente não tá... Eu falei, gente, mas pega o histórico, vocês quase que zeraram um fundo de R$100 mil para pagar a despesa ordinária. É um outro ponto que a gente tem que falar aqui até sobre o fundo de reserva, né? O uso correto do fundo. Porque a maioria não usa ele corretamente e isso pode, em um dado momento, ser apontado como apropriação indireta. Né? Porque o fundo de reserva, principalmente, por exemplo, em prédios que tem muito investidor, quem paga é o proprietário. Se você utiliza aquilo ali para as despesas comuns, o proprietário está pagando para o inquilino aquela moradia. Então, depois o síndico pode responder por isso, aquilo judicialmente, sobre aquele uso indevido, incorreto do dinheiro. Então, ficar bem atento a isso também, né? Porque as pessoas, tem essa reserva aqui, não, a taxa ordinária eles não estão cobrando corretamente, aí começa a utilizar o fundo e justamente dá uma destinação diversa, aí vira uma bagunça. Aí começa a ter inadimplência, mas a gente usa do fundo para assim, cobrir. Pode até em um dado momento você fazer um empréstimo. Às vezes você não consegue, assim, de última hora, você não tem. Mas você tem que voltar com aquele dinheiro. Chama uma assembleia e faz o rateio. Né? Se tem alguém inadimplente, então vai ter que aumentar essa taxa e até o inadimplente pagar ou negociar, mas não dá para ficar pegando o recurso do fundo para cobrir as despesas ordinárias. Né? Então, porque tem que ter você tem que prever corretamente. Sim, tem que estar, o recolhimento tem que estar, a arrecadação tem que estar compatível. Que é mais uma obrigação do síndico, né? A previsão orçamentária. Ele tem que fazer essa previsão. As administradoras atualmente auxiliam muito o síndico nisso, mas ainda assim, por mais que a administradora que possa te entregar pronto, você tem que dar uma conferida, porque já aconteceu muito isso comigo, elas erram. Às vezes uma administradora ela tem 4, 5 mil condomínios, 500, 300. Se você ele tem um volume menor, você consegue
ter um olhar mais personalizado para o condomínio, né? E ficar atento a isso, porque é um outro ponto que eu acredito que o advogado tem que, mais um ponto, orientar o síndico a essa utilização correta dos fundos, né? Com certeza. E eles têm muita dúvida. Vamos fazer uma obra, tira de onde? Vamos fazer uma provisão de fundo de obra. Como que vai ser? Vai aprovar, porque às vezes um síndico não sabe como que eu vou pegar esse dinheiro, vou tirar de onde? Vou pegar o fundo de reserva e vou utilizar? Que tipo de obra que você vai fazer? Porque são diferentes. E dá muito problema também, por exemplo, quem recolheu mudou, então peraí, eu tô pagando o fundo de obra para o inquilino, eu tô pagando, tô tirando o fundo de reserva, mas o inquilino está contribuindo por aquilo ali. Essa obra está diretamente relacionada a uma despesa que não vai impactar, né, para o proprietário, enfim. A maioria das obras, sim, vai fazer uma obra na fachada, você está valorizando. Está valorizando, né? sim. Aí sim, o proprietário vai ter que arcar. Então, tem que estar tudo muito bem especificado, detalhado, justamente para saber de quem e o que vão pagar. Porque no condomínio tem morador, tem inquilino, tem condômino. Então, tem que atentar. Tem que se atentar, sim, e dá confusão, tá? Dá muita confusão. E aí, se caso a convenção não prevê, porque a maioria das convenções, que era um outro ponto que é importante a gente mencionar aqui, que a maioria ainda é desatualizada. O pessoal entende que, porque isso é conversa. Não tem que estar atualizada a convenção regime interno. Gente, se não tiver atualizado e não tiver legal ali as regras do condomínio, o síndico, ele patina o tempo inteiro. A gente que trabalha o tempo inteiro, assim, tem convenção que você pega o regimento que não tem ali a previsão de horário de mudança. E aí, se eu coloco um dia ou uma hora, mas da onde você está tirando isso? Então, tem que ter essa atualização, o síndico tem que ter essa consciência. Tem muito campo para atuação de um advogado nisso, na atualização desses documentos. Ir lá no condomínio, observar também como que funciona, para ele realmente redigir, elaborar um documento para entregar que seja bastante útil ali para aquela comunidade, né? E nesses casos que a gente está falando aqui, na dúvida, eu me recorro à lei de locação, né? Nos artigos, acho que é 22 e 23, que está ali especificado o que realmente é extraordinário ou ordinário. E assim, a convenção, como ela é a lei, né, do condomínio, ela tem que realmente, muitos acham que esse é papo de advogado, que a gente tem que ficar mexendo, mas às vezes uma convenção que foi elaborada há 5 anos atrás, hoje ela já está desatualizada. Então ela é muito importante para o bom funcionamento do condomínio. É essencial que com toda certeza ela está desatualizada, porque com as assembleias virtuais a convenção, fato que não tem previsão. Porque às vezes antes de 1960 está desatualizada, piorou, né? Mas estou falando de 5 anos atrás. Eu dei um exemplo curto justamente para um alerta mesmo. Tem a LGPD, né? Então, assim, está tudo muito recente. Então, assim, são pontos importantes, e eu vejo muito nos condomínios que às vezes eles fazem muitas deliberações desrespeitando os quóruns, como você mesmo disse, e às vezes eles modificam a própria convenção. Sim. E aquilo se estende por 10, 15... Mas onde que isso foi deliberado? Deliberamos uma vez e eles modificam. E aquilo ali fica perdido nas atas. Não, eu fiz uma assembleia essa semana que o cara falou assim, não, porque lá o rateio é por fração ideal. Aí a gente vai começar uma arrecadação de um fundo de obra, porque assim, você não consegue, as pessoas têm muita resistência. Eu enumerei tudo que o condomínio precisava de fazer, falei, olha, no mínimo aqui, gente, 400 a 500 mil que a gente vai gastar nos próximos 2 anos. Vamos começar a fazer um fundo de obra agora, porque aí o valor é menor, porque senão daqui a pouco você vai ter parcela de fundo de 2, 3 mil reais por mês. Então vamos nos organizar agora. Então a gente pode fazer o rateio do fundo de obra em partes iguais? Eu falei, não, gente, a convenção fala que é fração ideal. Mas a gente pode fazer diferente. Eu falei, não, tem essa, tá ali, vocês querem mudar, a gente altera a convenção. Né? Porque numa ação de execução de cota de condomínio, para você andar mais rápido, você vai apresentar toda a documentação, a convenção com a ata aprovando o valor. Como que eu vou estar ali divergente da convenção? Vai virar uma ação de cobrança. Mais prejuízo para o condomínio. E gera uma discussão que poderia ser evitada. Sim. Qual que é o que está sendo aplicado nesse condomínio? É o que está previsto na convenção ou o que eles usualmente praticam há 10, 15 anos? Exatamente. Então, assim, eu acho que
o síndico deve se atentar, e até os próprios condôminos mesmo, porque a gente tem é comum das pessoas não se interessarem, né? Eu particularmente, eu comecei a participar das reuniões do meu condomínio depois que eu caí meio que de paraquedas, mas até então passava longe. O que? Assembleia? Tô passando rapidão aqui, às vezes nem ia para casa no dia que tinha assembleia para ninguém bater na minha porta. Mas eu acho que isso tem que mudar, sabe? Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar. É o que a gente fala muito com outros síndicos, né? Nossa conversa é que nosso trabalho muito de conscientização dos condôminos, deles entenderem como que é ali a convivência. É um condomínio que funciona bem, você vende ele mais rápido. Então, assim, aqui é bom. Porque hoje você disputa quantos e quantos imóveis ao mesmo tempo. O mercado está mais aquecido aí agora. Então, por que não trazer uma gestão mais profissional e melhor para aquele condomínio que você consegue vender ele também? É fácil, Se torna um diferencial quando é uma boa gestão. O próprio adquirente ali que ele está interessado, ele observa, dá uma olhadinha. Quando a gente vai visitar algum apartamento, a gente sempre percebe isso. Você dá uma olhada na prestação de contas, quer saber, você sente como que é feito ali. Esse condomínio é muito organizado. Então já é E uma coisa que eu acho interessante que poucos interessados na compra do imóvel me ligam para saber como que o condomínio está. Olha só. Poucos, né? Eu tô à frente aí de quase 40 condomínios. Assim. Não. E poucos ligam para saber. Como é que tá esse condomínio inadimplência? O que você pode me falar? Eu tô com intenção de comprar. Né? Igual agora eu fui alugar um imóvel comercial. Gente, eu fui lá 50 vezes para ver tudo, absolutamente tudo. Conversa com o porteiro. O porteiro é ótimo para te contar tudo que tá. O porteiro sabe tudo. E eles falam mesmo. E eu tava quase fechando eu fui lá e falei, vou conversar com o porteiro da noite, que eles são mais carentes. Então eu vou lá trocar uma ideia. Na hora que ele me falou, eu desisti na mesma hora. Falei, nem vem pra cá. Sabe, confusão, problema com elevador, problema com elétrica no prédio. Eu falei, o quê? Não. Então, assim, é buscar isso, né? E deixa o proprietário ficar sabendo que o porteiro me contou isso. Então, acho que é por aí. Acho por isso que é tão importante essa figura do advogado orientando e o síndico buscar, e o próprio condômino, né? Buscar essas informações é melhor para todo mundo, né? Não, com certeza. Porque isso valoriza a propriedade. Se o proprietário ele perdeu a venda, mas se ele estivesse cobrando ali da gestão do condomínio, certamente não estaria dessa forma e não seria um fator para estimular essa compra. Então, ele também está inerte, enfim. Então, isso gera, né? A pessoa tem que estar atenta. Se é sua propriedade, deixa eu olhar aqui. Às vezes, ainda mais que é comercial, a pessoa está ali, acha que é para locação, aí muitas vezes vai vender e nem preocupa. E tem que realmente cobrar da gestão, porque isso vai valorizar a propriedade. E dentro dos deveres do síndico, ainda nessa esteira aí de responsabilidades, tem também a cobrança, né, da inadimplência, que é uma questão muito grave dentro do condomínio. Ele tem que estar atento ao cumprir o que está ali na convenção, não deixar prescrever, porque ele com certeza, se acontecer, ele certamente vai ser responsabilizado por isso, e não conceder o desconto sem ter o aval da Assembleia. Eu tenho um caso interessante num condomínio que o condomínio veio um vazamento da unidade dele, estava caindo no salão de festa, ele detonou o salão. E na época a gente chamou o bombeiro para consertar e o bombeiro identificou que era do apartamento dele, não era referente à prumada do condomínio. E eu falei assim, tá, beleza, conserta, não me interessa, porque senão vai piorar, que é a área comum, e depois eu resolvo com ele. E ele não quis pagar depois. Não quis pagar. Só que a minha sorte é que eu estava com tudo muito documentado. Então consegui lançar ele na relação de inadimplentes. Nós entramos na justiça, ele fez uma proposta de acordo, assim, ele ficou muito bravo, porque ele falou assim, mas como que você não vai aceitar a minha proposta de acordo? Eu falei, gente, mas se eu fizer proposta com você, se algum morador quiser me cobrar isso que eu vou te reduzir, eu vou ter que pagar. Aí levei para a Assembleia autorizou,
deram um desconto lá e parcelaram de mais vezes para ele. Então, assim, tá atento com isso, porque o síndico, ele pode pagar por isso, não é simplesmente achar que não, que acontece sim. E assim, quando ele age rápido, e aí assim, como você pode executar, né? Não precisa nem passar dependendo de como que está, não precisa passar pelo processo de cobrança, isso agiliza muito. Mas tem, né, que seguir os requisitos todos, tá em ata, justamente para aquilo ali se tornar um título executivo e não ter discussão. Porque às vezes a gente vê muito também, que às vezes não tem a liquidez ali da taxa, e isso gera muita dúvida e não tem como executar. E tá atento a essa questão do rateio, está de acordo com a convenção, né? Que é um outro ponto que eu vejo que corre muito solto, dependendo. Apesar que eu vejo que muitas administradoras nesse ponto elas orientam certinho, né? Mas em alguns casos ainda acontece de não estar de acordo com a convenção. Até eu achei engraçado, teve um condomínio também que as taxas, cada vencimento de uma unidade era um dia. Não. Um 10, outro 15, outro 5. Aí quando eu cheguei, que eu fui organizar, nossa, quase que eu fiquei uns 10 dias sem ir lá pedir minha equipe pra ir, porque eu falei, eles vão me esconjurar aqui, porque eles não estavam aceitando. Mas o meu pagamento cai nesse dia, porque não sei o que. Eu falei, gente, mas você não tem essa escolha, as contas vencem, a gente tem uma programação a ser seguida. E nesse condomínio a convenção previa, o vencimento tem que ser no dia 5. E ainda tem muito condomínio, quando a gente atende clientes que eu vejo, ainda tem muitos condomínios que chegam não com taxa, com a taxa, né, a cota de condomínio fixa, valor fixo. Eles dependem muito da despesa. Né? E isso é um grande erro e também dificulta muito na hora de efetuar a cobrança. Dificulta. É melhor fazer essa previsão, né, anual, porque aí já com uma certa folga, mas tem condomínios que ainda trabalham exatamente assim. Eles vão de acordo com a despesa. Igual você senta na mesa de bar, você vai dividir a conta. Aí todo mês você vai, né, e vai variando, cada um divide aquilo ali. É a primeira coisa. Ainda tem muitos condomínios assim. Muitos. A gente, quando está atendendo o cliente, é muito recorrente, assim. Principalmente quando o condomínio está bem complicado e que chega os condôminos para o advogado, para a gente atender, tem muito isso, essa discussão de valores, E aí, quando a gente... Mas espera aí, não é valor fixo? Não, a cota de condomínio depende da despesa, é variável. E é engraçado que eles nos procuram, seja pela opção do síndico ou de advogado, na hora que tá com confusão. Sempre. E aí que você vai vendo, ao invés de procurar de uma maneira preventiva, enquanto tá todo mundo bem, tranquilo, não. É para apagar incêndio. É para apagar incêndio. E assim, o que eu acho mais engraçado é que como todo mundo acha que entende, né, ali, os próprios moradores, não, porque assim, aqui não, aqui sempre foi assim. E cria-se muita lei, né, tudo é regra, tudo é lei, lá dentro das convenções, das assembleias, e aí ali é sempre muito inflamado, né. E assim, quando a gente vai mesmo para orientar, vai às assembleias, ou porque está assessorando um condomínio, ou o próprio condomínio, e aí assim, quando o condomínio é muito tranquilo, porque aí a maioria se sente muito confortável. Mas quando a gente está assessorando, às vezes, um condômino, aí Elisa deve se recordar muito bem disso. Há uma resistência dos demais condôminos, assim, e é óbvio, porque nós estamos entrando na casa deles, eles já olham assim, quem que é esse advogado, e o intuito sempre é para contribuir, não é para sustentar que tem um mais direito que o outro, não, mas é tentar mesmo auxiliar a própria administração mesmo. Eu sempre busco demonstrar isso, esclarecer, justamente porque ali é pra gente chegar num consenso. Às vezes não há nem conflito, dá pra resolver aquilo ali na própria forma harmônica, ou buscar uma solução. Então, assim, as pessoas têm que escutar um pouco mais nessa questão da orientação, porque às vezes o que eles estavam praticando há muitos anos, equivocadamente, está irregular. Então, às vezes é só ajustar, não é apontar, não é querer, né? Não é caçar as bruxas, né? Que eles acham assim, nossa, o que essa pessoa está fazendo? É muito comum. Quem é você, advogado? Mas pra que isso? Pra quê? Né? E uma coisa, muito bem, assim. Não precisa disso. E uma coisa que eu escuto demais, mas a Assembleia Soberana. Então é o que eu falo. Teve um caso de um morador que estava exigindo ele a documentação de obra, né? Seguindo a 16280, a BNT, a norma da BNT.
Ele falou assim, mas da onde você está tirando isso? Eu quero ver onde está na convenção, porque isso não existe. Quero uma assembleia imediatamente para eu falar com os meus vizinhos que você está me exigindo demais. Eu falei, então agora é assim, se o Código Penal está lá, não, se matar, não pode matar. Então lá na convenção tem que colocar também, porque senão você não vai cumprir, você vai matar, porque não está na convenção. É a mesma coisa. E as pessoas não entendem dessa forma, né? E o que eu acho que a gente já coloquei aqui antes, o maior desafio no condomínio é a gestão de pessoas, são os moradores, os próprios funcionários, né? Que é um outro ponto também, pegando essa questão da responsabilidade do síndico. O síndico tem que estar atento a essa documentação dos funcionários, se está tudo certinho, tudo correto, porque ele também responde por isso. Os recolhimentos, sim. Né? Você está pagando FGTS, está pagando INSS. Porque apesar do condomínio não ser uma empresa, ela tem que ter essa gestão e essa responsabilidade desses recolhimentos, e isso pro ele tem que se comportar como empresa. E é uma coisa que a gente falou aqui nos bastidores também, é a questão das certidões, né? A importância de ter todas essas certidões, incluindo também as trabalhistas, para o síndico se resguardar em relação àquele período de gestão dele, para ele depois lá na frente não ter que responder por isso, né? Ninguém questionar, é uma forma dele comprovar ali que está tudo ok com a gestão dele, não teve nenhum... Porque é muito comum, às vezes, ou o síndico anterior não presta contas, aí vai olhar, aí o síndico joga para a administradora fala que o síndico não mandou, e aí vira aquela confusão de quem que é a responsabilidade, aí vai olhar, deixaram de recolher alguns impostos, enfim... E aí a responsabilidade é do síndico. É do síndico. No final das contas, gente, não adianta. Recai tudo em cima do síndico. E você tem que estar muito bem respaldado mesmo, né? Solicitar contratos corretos, pedir análise desses contratos para uma assessoria jurídica. Vai fazer uma grande obra? Contrata um advogado para analisar todas as cláusulas. Porque senão eu já vi síndico ter que pagar, devolver dinheiro para o condomínio. Isso acontece, não tem como fugir, né? Tá atento, né, à questão da administradora, ter uma boa relação, mas procurar estar sempre ali atento com essas certidões. Porque já aconteceu comigo, às vezes a própria administradora não declarar e vem uma multa. Tudo bem, a administradora admitiu o erro e eles pagaram. Mas, assim, isso não poderia ter acontecido. E quem ia pagar? Seria eu, né? Então, assim, ficar atenta a isso mesmo. Não achar que é apenas assim, estou passando para a administradora, tem que dar uma conferida, tem que fiscalizar, porque justamente erros acontecem. Então, tem que ter essa energia ali de verificar mesmo. E uma outra questão que é muito importante sobre responsabilidade é se atentar, que eu falo que é um tripé, o advogado, o engenheiro e a administradora. E tem muita norma de engenharia que o condomínio tem que seguir e ele tem que estar atento a isso, porque se você não faz as manutenções nos prazos corretos que a norma estipula, você também é responsabilizado, né? Então, assim... Tubulação de gás tem prazo de validade, elevador tem prazo de validade, tem que ter uma empresa de elevadores ali responsável pela manutenção do condomínio, né? Então, quando você assume um condomínio, você tem um checklist, Paula? Tem você tem um checklist e você vai tudo e com isso você joga para o seu sistema e faz o controle. Exatamente, de tudo, assim. E o que mais dificulta quando o condomínio não é organizado. Porque tem hora que você não sabe aonde buscar essa informação. Mas a maioria dos condomínios não são organizados. Não são. Quando chega ao ponto de contratar um síndico profissional, geralmente eles já estão bem desorganizados. Exatamente. Então, assim, aí é o que eu falo. Quando a gente assume um condomínio, eu preciso de no mínimo 100 dias para eu conseguir entender um pouco mais o condomínio e começar a organizar a documentação. Aí que o povo já fica ansioso. Mas quando você já vai chamar a assembleia? Gente, não dá. Primeiro tem que organizar. Às vezes acontece de eu ter que chamar uma assembleia nesse meio tempo, igual eu já assumi um condomínio com audiência para 15 dias. Esse caso, ele assim, eu falo que se não fosse eu, enquanto síndico, ter conhecimento jurídico, o condomínio talvez teria um prejuízo de R$1 milhão. Por falta de conhecimento. E o que mais me deixou preocupada, os representantes, né, os procuradores, no caso do condomínio, na audiência,
eles não tinham muito domínio ali da questão. Era de cota de condomínio. Não estava entendendo muito bem ali. Era uma audiência. Então, assim, até a questão de incorporadora, né? Que foi entregue pela incorporadora e não passou a titularidade do imóvel para quem era o proprietário, ficou num limbo ali. E assim, eu fiquei até muito preocupada. Depois até falei assim, não, eu vou reportar isso ao conselho porque é minha obrigação. Se não fosse eu que tivesse conhecimento, porque eu não advogo, assim, eu atuo muito extrajudicial, eu não advogo no judicial. Mas se não fosse o conhecimento extrajudicial, eles teriam perdido. Entendi. Sabe? Então, assim, até você buscar uma indicação de um bom advogado que realmente atue na área. Né? Porque é muito específico e aí, assim, realmente não pode ser pegar um advogado que realmente não atua na área, porque as questões são muito específicas, tem que ter uma vivência. Quando a gente olha para o direito condominial, a gente vê muito aventureiro, né? E tem muita gente falando assim, sou especialista. Exatamente. E aí o pessoal chega falando assim, tô começando a advogar, vai para a área de condomínios porque é uma área fácil. Não é. E poucos advogados realmente dominam sobre esse assunto, assim. De saber orientar corretamente, e a gente vê isso na Assembleia. É muito perceptível. Há pouco tempo eu estava numa Assembleia de condomínio e advogado orientando o condomínio, assim, o síndico totalmente, você via que ela não era da área. Não era da área. Porque o direito, ele tem muitas áreas, então não dá para você pegar um advogado tributarista e levar ele para a Assembleia e achar que ele vai conduzir. Não tem como, ele sabe a noção geral ali, mas é muito específico. Inclusive, os próprios juízes, na hora de fazer os julgamentos, confundem muito. Então, assim, a gente percebe isso, você imagina, então, assim, até eu falo que, assim, teria até que criar uma vara específica para condomínio. Porque tem muito conflito, né? Tem apesar que a inadimplência ainda não é tão complexa, né? Mas eu vejo referente à questão de obra, de vaga de garagem, tem muito problema agora. Eu, por exemplo, esse momento agora de setembro e outubro, eu já fico meio em pânico, porque eu começo a ver telhado, muros que tem, né? A gente teve em 2020, eu tive um muro de um condomínio que caiu, gente. Assim, foi a pior sensação do mundo. E a minha sorte, eu nem quis ficar lá nesse condomínio depois mais, eu saí, é que eu estava insistindo com eles em assembleia, falando que o muro tinha problema. Eu contratei um perito, apresentei o laudo. Gente, com 6 horas que eu fui com o perito fazer a última conferência no dia, o muro caiu. Eu fui lá de manhã, o muro caiu no início da noite, 7 horas da noite. Caiu todo, assim, um muro mais de 80 metros. Assim, caiu numa quadra de um outro prédio, mas poderia ter caído num prédio. Tem alguma vítima. Então, assim, e eu estava totalmente respaldada, e ainda assim eu tenho esses documentos todos guardados até hoje, porque eu ainda tenho receio de ter alguma coisa de alguém me questionar. Já vieram questionamentos, mas tá tudo em ata, constou direitinho, eu apresentei, deles, né? Os laudos foram todos entregues, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. É o que eu falei no início, se você parar para pensar, você não assume como síndico. Né? E a gente falando a questão do advogado, e você tem que saber orientar também, porque você também pode ser responsabilizado. Sim. Né? Você passar uma orientação que não é correta. Sim. E não se aventure, porque realmente é muito específico. E muitas vezes que eu vejo em condomínio que advogado caminha muito junto com o engenheiro. Porque tem questões ali que você precisa de um parecer da engenharia para te dar fundamentação, para você saber até como você vai conduzir. Isso aqui é área comum ou não é? Como que vai conduzir isso aqui? Só um engenheiro que vai também te dar um respaldo melhor em relação àquilo, né? Nossa, mas fala muita coisa, hein? Muita coisa. Mas condomínio não tem como. Condomínio é sempre muita história, né?
Tem muita coisa em condomínio. Paula, eu adorei nosso papo, gente. Foi muito bom, assim. Ai, que bom. Eu adoro falar de condomínio, né? A gente sempre atua muito em condomínio, né, Ana? Não, acaba que pra nós é uma delícia. Assim. O assunto não acaba, né? Não acaba. Tem muitas histórias. A gente vai ficar aqui e ser podcast de 3-4 horas. Não, mas foi um prazer, foi ótimo, muito bom. Paula, tem 2 perguntas que a gente tá fazendo pra todo mundo tá passando aqui. E pra você não vai ser diferente. Qual que é uma frase que te motiva, que vem à sua cabeça, aquele dia que você precisa de um ânimo ou que você precisa ali de virar? Olha, eu falo que assim, principalmente nós que somos autônomos e empreendedores, né? Tem a hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, né? Assim, tem dia que você fala, não dá. Mas assim, eu sempre procuro respirar fundo, saber que aquela fase vai passar. Não tem uma frase específica, mas isso de respirar fundo, né? Esse momento de respirar, não, vai passar, calma que vai passar, mas assim, saber também que o descanso é necessário. A gente produz muito bem com estresse, né? Mas também é importante dentro do estresse ter o descanso, porque eu acho que a gente tem hora que a gente não tem as pausas para fazer. E o que eu vejo muito, eu estava conversando com muita gente que trabalha com a área de condomínio, né? Eu acho que esse ano especificamente está um ano mais pesado, mas é saber que a pausa também é produtiva e a gente não se cobrar tanto. Realmente, porque tem hora que... Porque a gente precisa também, ela é saudável, até pra gente voltar. Ela faz parte do trabalho, né? Vamos falar assim, uma mensagem seria essa, que respirar, pode estar difícil respirar, mas que a gente vai passar e que o descanso, ele faz parte do trabalho. E, Paula, e um livro, assim, que seja um livro seu de cabeceira, um livro que deu uma virada de chave na sua vida? O que você acha que os nossos ouvintes irão gostar? Atualmente eu tô lendo um livro do Caio Carneiro, né, que é o... Eu postei eu adoro o Caio Carneiro, o Seja Foda. Infodelis. Eu tô adorando, assim, esse livro. Eu adoro o Caio. E eu acho ele muito bom. O outro livro dele também. Seja Foda. Seja Foda. O Seja Foda foi uma virada de chave mesmo, assim. Porque às vezes a gente tem dificuldades em dizer não e talvez escolher um caminho que não é aquele, né, que você quer, que você te faz bem, que tem uma... Você sabe que é ali que você, né, que você tem que estar ali. E ele, assim, olha, vamos deixar de lado ali, vamos bancar mesmo o que você quer, tem um custo, tem um preço, mas vai que vai dar certo. Vale a pena. Eu ouço muito os podcasts do Caio e me identifico muito com essa visão dele, assim. Eu gosto muito dessa visão dele mais arrojada e dessa visão mesmo que vamos sempre pro campo de batalha, vamos pra cima. Eu acho que as coisas são ali que as coisas funcionam. E é ali também que a gente cresce. E carro apertado é que anda, né, gente? Não tem jeito. Esse ditado aí é antigo, mas é o que a gente vê na prática. Eu não li o Empodere-se, mas eu vou ler. É muito bom. Você postou, eu coloquei na minha listinha. Muito bom. Ai, que bom, Paula. Muito obrigada. Adorei. Também adorei. Que seja o primeiro de muitos. Vocês estão de parabéns pelo projeto. Eu sei que não é fácil estar à frente, mas vocês estão indo muito bem. Que assim continue trazendo orientação para todo mundo, que é o que eu acho que mais está todo mundo carente, que precisa, né? De orientação, isso é muito importante. A gente está vendo muitos advogados aí, especialistas, mas na verdade não dominam o assunto, não sabem, não tem profundidade. E eu acho que a gente poder compartilhar, né? Porque eu sou advogada desde 2007, mas na área imobiliária desde 2012. E a Ana... Desde 2008. Então a gente tem uma bagagem de muitos anos. A gente trabalhou juntas. Você sabe todas as curvas que tem que ser feitas. É ótimo, né? E então, é bom, assim, né? Eu acho que é tão bom quando você encontra um profissional que você se sente realmente que atende ali busca seus direitos, que te dá uma segurança. Né? Eu, particularmente, assim, eu sou super fã. A gente passa mesmo, resolve pra mim. Tem coisas que a gente não dá conta. Né? E é bom saber que você tem pessoas com experiências que não vão te trazer prejuízo, né? Acaba que é muito importante essa parte da consultoria, da orientação, porque isso vai eliminar justamente qualquer prejuízo que possa ocorrer lá na frente, porque isso é muito comum.
Tem condomínios os mais antigos que precisam fazer manutenção, que às vezes fecham contratos e perdem tudo. Justamente pela falta de assessoria. Pois Verdade. Então é isso, Muito meninas. obrigada. Muito Até obrigada. a próxima. Até a próxima. Lembrando que a gente tem um novo episódio todas as quartas-feiras, 12h no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube. Então é isso e até a próxima. Tchau. Tchau.